inscrição para fazer o livro Conexão Business. Em todo momento, eu quis deixar claro que seria um compromisso forjado em poder. Então tem algo para passar para vocês. Isso aqui é um monte de sucata. Muitos de vocês com certeza já estiveram em uma situação onde se encontram, se comparam com uma sucata sem utilidade, julgado num contexto por uma ocasião qualquer, por uma palavra mal colocada, por um problema de saúde, por a perca de um ente querido. Muitos de vocês já podem ter estado ali, na sucata. São montes grandes de peças diferentes que um dia tiveram uma utilidade e foram parar no mesmo monte, num ferro velho, sem qualquer utilidade. Mas eu quero te dizer, quando eu assumi a responsabilidade de ser um forjador, de fazer palestra transformacional, o meu intuito era verdadeiramente transformar a vida de pessoas com uma metodologia, usando ferramentas poderosas da inteligência emocional, da programação neurolinguística e com o intuito de resgatar de cada um essa possibilidade. Vamos lá. Hora da limpeza. Para o artista plástico, a coisa mais importante que existe é a limpeza da peça, principalmente para a área das artes plásticas, que é a solda artesanal. Eu preciso grudar uma peça com a outra, ela tem primeiramente ser limpa. Tudo que eu disser aqui nessa palestra, eu quero que vocês tragam para a sua vida pessoal. Eu quero que vocês tragam para a sua vivência e comecem a perceber, a meditar dentro dos contextos de transformacionais, etapas que a sucata leva desde a sua fabricação até a sua inutilidade. Então é muito importante. Eu te pergunto, você não acha que nós precisamos de uma limpeza? De um pedido de perdão? De um obrigado? De dizer que está com saudade? Será que tem alguém aqui com algo escondido debaixo do tapete que precisa retirar? Parece até uma pregação, né? Mas não é. É ser pragmático e saber usar da melhor forma todos os contextos para a vida. Eu vou falar desse cara, Georg Christoph Leitfinder. Ele é alemão, um homem à frente do seu tempo, assim como outros idealizadores, cientistas. Ele é um cientista que sempre fez a diferença usando os raios gama, usando a propulsão da eletricidade como sua ferramenta de trabalho. Muitos de vocês já utilizam da sua invenção no seu dia a dia. E como? A máquina de Xerox. A máquina de Xerox, ela foi idealizada através dele. Mas ele não contando que a gente poderia precisar de mais coisas voltadas para a área da difusão elétrica, ele quis demonstrar como o poder das ligações elétricas poderiam fazer diferenças, sempre vendo o simbolismo. Isso é um pedaço de madeira comum que vai simbolizar a experiência feita por Leitfinder. Reparem para você ver, ali tem 2 eletrodos que são colocados na madeira. E qual que é o objetivo dessa invenção? É fazer com que os raios eles possam ser difundidos através da madeira. Ah, Márcio, mas isso não é uma sucata, é assim. Isso foi feito com a madeira que não tem utilidade.
Agora reparem para vocês verem o poder das ligações. Assim como a madeira tem os seus veios, nós também temos o nosso ponto de ligação. Nós podemos estar ligados uns aos outros. À medida que ele move os eletrodos, é um sinal para nós de que nós temos que mudar a nossa posição. Sairmos da nossa zona de conforto para fazermos mais ligações, para conseguirmos mais veios e fazer a diferença. Olha para você ver, a todo momento, a eletricidade que paira na madeira, ela tende a ter um caminho a seguir. E ela também, depois de passar pelo processo, ela também precisa ser limpa. Ela também precisa ser transformada. Reparem que a todo momento eu falo sobre o processo de limpeza. Nós temos que ser limpos para seguir o nosso dia a dia. Essa é a obra-prima. Depois que ela passa pelo processo de limpeza, ela vira o quê? Uma obra de arte. E a nossa intenção é que cada um que está aqui, na noite desse dia, possa ser também uma obra-prima, uma obra de arte, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Eu queria perguntar para vocês, quais são os seus maiores talentos? Quais são os talentos que você possui? Eu já ouvi muitas vezes nas mentorias pessoas que se acham sem talento, que acham que não conseguem prosseguir. E olha, isso não é verdade. Todo mundo tem um talento. Todas as pessoas conseguem prosseguir na vida através dos talentos. Saber falar é um talento. Eu tenho uma mãe de 86 anos, uma empreendedora. E minha mãe fala que acha que não tem talento. Que ela acha que talento é cantar, é dançar, fazer aquelas coisas que os trapezistas fazem. Mas a mínima coisa que pode nos dar a sensação de sermos especiais é descobrir em nós os nossos talentos. Você pode fazer isso sozinho, mas você pode fazer também através de ajuda de alguém. Olhando pelos olhos do leão. Vocês sabiam que o leão tem características distintas e que faz dele um animal especial? Mas, Márcio, o que tem a ver isso com a sucata? É a visão. O artista plástico tem que ter os olhos do leão, porque ele tem que achar a arte onde ninguém vê. Você sabe como o escultor faz num pedaço de madeira para fazer o rosto de Cristo? Todo mundo vai ver um pedaço de madeira. O escultor, ele vê o rosto de Cristo. Ele só tira da madeira o que não é. E é transformado. Passe a aguçar a sua visão. O leão, ele tem uma boa visão noturna. Agora eu quero que vocês meditem em uma coisa. Quantos de nós estamos com os olhos voltados para a escuridão? Com a visão noturna deturpada? Se para o leão a qualidade, para nós que temos uma vivência no dia a dia, é um defeito. Temos uma visão deturpada. Os olhos do leão, durante o dia, não têm utilidade. Mas durante a noite ele é um caçador voraz. Isso faz toda a diferença. Eu vou simbolizar um pouco. Volte aí. Vou fazer aqui um storytelling. Uma história interessante. O homem que andou sobre as águas. Era uma vez um homem que estava num barco, numa tempestade muito, muito difícil. E o que aconteceu? Ele e os pescadores, no meio da tempestade, começaram a perceber que não tinha jeito, o barco ia afundar. Até que um homem apareceu andando sobre as águas. Aí o que aconteceu?
Um dos homens olhou e falou assim: o que é aquilo andando sobre as águas? Uma pessoa disse: aquele é o mestre. Que mestre? Aquele é um fantasma. Não é um mestre. Aí ele gritou assim: mestre, é você? Aí ele falou: sou eu. Se é você, me chame para ir até você. Aí ele falou: vem. Você tem fé? Vem. Ele começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas. Só que começou a afundar. Aí o que aconteceu? Ele gritou: mestre, eu estou afundando. Aí o mestre foi até ele, estendeu a mão e disse assim: você é um homem de pouca fé. Eu tenho algumas perguntas para desafiar você. Se você cair hoje, quem é que vai te estender a mão? O que tem te prendido dentro do barco? Olha só, eu quero desafiar você a uma coisa. Se você hoje não saiu do barco, não botou seu pé para fora, não ousou sair do barco, eu acho que o problema de muita gente está exatamente aí. Não saíram do barco. Se você não ousar e sair do barco, você vai viver a sua vida vendo pessoas que saíram do barco e mudaram a sua história em função da ousadia. O que tem te prendido? Em quem ou que você deposita a sua esperança? Será que você não está depositando sua esperança nas mãos de pessoas erradas, de coisas erradas, não? Acho que tem algo que pode mudar tudo isso. Saiba que você é capaz. Você tem as suas capacidades. Eu, Márcio Neves, eu sou prova viva do que o estrago que o TDAH e o autismo pode fazer. Olha eu aqui, ó. Tem psicólogos aqui? Terapeutas? Palestrantes? Psiquiatras? Oradores? Formadores? Eu louvo pela vida de vocês. Porque se eu estou aqui hoje, eu sou fruto de trabalho de vocês. Vamos lá. Essa é a pergunta. Faça-se todo dia. Nas redes sociais. Será que tem alguém que te estende a mão se você afundar? Lembra da sucata? Lembra da sucata? As coroas de moto que rodam nas motos. Tudo muda. Só que é o seguinte: a visão deturpada faz você ficar parado. Mas no meio dessa sucata, olha o que se transforma em obras-primas. Isso são peças que foram julgadas no lixo e se transformaram em algo substancial e que vão embelezar a vida de alguém. Pode passar, Bruno. Eu quero que você saiba que você é uma obra-prima. Você tem todas as condições que você precisa dentro de você. Só que você tem que descobrir isso. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: acorda! Vamos lá, acorda! Nós temos que acordar para a vida e ter a certeza que nós somos capazes a todo momento. O que tem te prendido? Quais são as ferramentas que você tem usado no seu dia a dia? Será que é cansativo? Às vezes ver um palestrante transformacional. Nas minhas mentorias, eu vejo pessoas que são transformadas, mas que têm uma condição ruim. Ela mesma. Você é responsável pela sua transformação. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua evolução. Nada acontece por acaso. E todas as vezes que você se sentir numa condição difícil e que você acha que você não tem nenhuma possibilidade, se você não lembrar de ninguém, você lembra do Márcio Neves, formador.
transformacional. Eu morei 13 anos no exterior e fui humilhado das diversas formas. Eu contei uma vez que numa palestra eu fui humilhado porque não tinha quem me traduzisse e eu me virar sem falar a língua do local. Achei alguém. Olha, corra atrás dos seus objetivos. Vai ter momentos da sua vida que você vai sentir que você vai estar em plena dificuldade. A depressão não é brincadeira. A tristeza não é brincadeira. Eu tive depressão e estresse em último grau. E eu fui resgatado. Porque eu sabia que eu podia ser transformado. E nesse momento, não há filho, não há esposa, não há ninguém que vai te dar o maior presente. Música. Mais alto, Bruno. Que vai te dar o maior presente de todos. Que é o poder do abraço. E naquele momento que você achar que está tudo acabado, que você pensa que não sabe para onde você vai correr, eu quero te dizer que você consegue. Você pode produzir todas as coisas que quiser. Você vai se sentir abraçado. Porque a vida vai te oferecer oportunidades. Mas também vai te julgar por fracasso. Dentro da sua família, dentro da sua casa, o que você vai precisar é somente isso. Não é verdade? Tem dia que é só isso que a gente precisa, do abraço. A área transformacional, apesar de ser falada pausadamente, ela tem um ato transformador de tirar as pessoas da sua zona de conforto e fazer com que elas mudem o seu destino através das suas próprias atitudes. Eu quero que vocês olhem para trás, por favor. Todo mundo olhando para trás. Levanta os cartazes. Pensem nas coisas que fizeram você parar. Agora olhem para mim aqui. Vocês vão falar 3 coisas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Só depende de mim. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio Neves. Mais uma salva de palmas para o Márcio. Pessoal, o Márcio ele tem uma mensagem muito singular, que é muito dele, que é essa questão de você vir de onde tudo que foi rejeitado, quando você pensa no lugar de sucata, onde você vai tomar a coroa da moto, a corrente da moto, né, às vezes um eixo, alguém fala assim, cara, isso aqui não vale nada, nada. E aí vem lá o artista plástico, Márcio, e fala assim, não, peraí, não, tem ouro aqui, tem algo de valor aqui. Com uma pequena moldada eu posso mexer nisso aqui, peraí, tem valor nisso aqui pra mim. O Márcio ele tem uma dinâmica incrível, que aqui não dá pra fazer, ser um prédio público, a biblioteca, botar fogo na biblioteca. Imagina, gente, nós temos texto de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, que imagina botar fogo aqui seria um problema, né? Uma coisa que as performances são ao vivo. E eu faço 3 performances de solda ao vivo, com peças escolhidas pelo público. Então nós vamos lançar essa palestra aí no próximo semestre e vou contar com vocês. Exato, então é uma palestra maravilhosa que o próprio público escolhe quais são as sucatas e ele ao vivo, como ferreiro, ele trouxe... Cadê o capacete do ferreiro? Cadê o capacete do ferreiro? Tá aí? Cadê? Traz alguém pra mim, por favor, aqui. E ele faz a solda ao vivo e no final ele faz um leilão da obra de arte para sortear para uma instituição de caridade, que é algo realmente muito maravilhoso. Mas a mensagem principal não é da sucata, não é somente do artista plástico. É o Márcio, como formador, você vai pegar o texto lá no livro, você vai ler o texto do livro dele, né, Márcio? Onde ele conta a história dele. Ele em Portugal, quando todo mundo olhava para ele, aquele brasileiro não vale nada. Verdade. E aí despertar o valor dele
e hoje ele transforma a vida de pessoas. Você que se vê hoje desanimado, desmotivado, julgado, criticado, sofrido, aquelas placas que ele mostrou ali que são verdades, esse cara, ele tem um potencial maravilhoso para ouvir você, entender quem você é e aonde que você será colocado em destaque. Não é isso, Márcio? E como que o pessoal faz para te encontrar, Márcio Neves? É o seguinte, eu estou nas redes sociais, Márcio_Formador, Márcio_Formador. E lá vocês vão encontrar informações sobre os tipos de mentorias que eu faço. Maravilha, uma salva de palmas para o Márcio Neves. Márcio, muito obrigado. Maravilhoso. Márcio Neves Formador. Márcio_Formador. Todo mundo conseguiu ir? Uma salva de palmas, Márcio Neves. Obrigado, querido. Valeu.